Olá, sejam muito bem-vindos. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Segundo aos Coríntios 5, 17. Ficar ligado a Jesus, acertar na vida nova, ser bem-sucedido, demonstrar atitude, ter o caráter do Espírito Santo. Onde vamos encontrar forças para viver a nova vida assim? Esse é o nosso terceiro vídeo específico sobre o Espírito Santo, que, é sempre bom lembrar, é uma pessoa. Vamos estudar aqui como o Espírito Santo age em nossa vida no dia a dia, no cotidiano. Lembrando também que, aqui embaixo na descrição, há outras leituras sugeridas que ajudarão você a entender melhor esse tema. A base bíblica de hoje é Atos 1, 8. Mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até nos confins da terra. Que força é essa que o Espírito Santo dá ao cristão? Para que serve? Qual é a utilidade dessa força? Como é que o Espírito Santo pode me ajudar nos meus momentos de tentação? Como ele pode me ajudar a viver na vontade de Deus? No versículo da base bíblica de hoje, Jesus prometeu poder aos seus discípulos. E em grego, ele usou uma palavra que nós usamos hoje para dinamite. Jesus disse que os discípulos seriam dinamite quando recebessem o Espírito Santo. Relógio inglês à parte, essa é a única explosão que cria alguma coisa. E esse é também outro tema polêmico que opõe o preconceito de uns contra os receios de outros. Mas o que esse poder significa? Significa ser dinâmico, não estático, ativo. Significa fazer muito com pouco. Ou melhor, mesmo pouco, fazer muito. Significa não ser contido. E para que serve toda essa força? Se você prestou atenção à imagem do tópico, uma das utilidades, uma das finalidades é nos fortalecer para vencermos as tentações. E você já parou para pensar sobre o que é tentação? Adianto que não é chocolate, nem sorvete, nem sobremesa, se bem que, de verdade, essas tentações são tentadoras. Tentação é uma vontade, um desejo, um impulso muito forte de fazer alguma coisa sabidamente errada, alguma coisa contrária à palavra de Deus, alguma coisa que desagrada a Deus. Tentação é um desejo que produz pecado. E adianto também que, com exceção de Jesus, todos os seres humanos vivos e ou que já viveram tempo suficiente para desenvolver o seu caráter e a sua personalidade já sofreram tentação e, invariavelmente, já foram vencidos por ela alguma vez na vida. E existe tentação insuportável? Vamos ler primeiro os Coríntios 10, 13. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Como você enfrenta os momentos de tentação? Você mata no peito e acha que pode enfrentar tudo sozinho? Ou você joga a toalha e busca socorro em Deus? Pense bem, todos nós enfrentamos tentações parecidas. Então, definitivamente, você tem companhia nessa luta. E Deus mesmo nos providencia livramento para resistirmos às tentações. Portanto, nenhum cristão enfrenta uma tentação que não possa suportar. E como se pode vencer a tentação? O Espírito Santo é quem nos dá força para fazer a coisa certa na hora da tentação. Lembre-se que o Espírito Santo é uma pessoa bem acessível e presente na vida do cristão praticante. E Jesus antecipou isso quando chamou o Espírito Santo de Paracleto. Paracleto é uma palavra em grego que significa consolador, também conselheiro, ajudador, padrinho de duelo. Isso quer dizer que temos conosco alguém presente, ativo, acessível, que nos assiste em todos os momentos, inclusive quando nós somos tentados. É Ele quem nos dá força para enfrentar e vencer a tentação. Mas isso só será possível se você deixar, se você permitir, se você se dispuser a ouvir a voz do Espírito Santo e deixá-lo explodir dentro de você. O ideal dos ideais é que nós não sejamos como Sansão, que tinha momentos de força. O ideal dos ideais é que nós sejamos cheios e transbordantes do Espírito Santo o tempo todo. Afinal de contas, Ele mora em nós e está com a gente o tempo todo. A fala de Jesus sobre águas em nosso interior falava de um rio e não de um poço. Água em movimento e não água parada. A partir do momento de nossa conversão, nós fomos selados pelo Espírito Santo. Certo? Certo.
Isso significa que nós pertencemos a Deus. E significa também que o Espírito Santo habita em nós, certo? Certo também. Vamos ler Gálatas 5, do 16 ao 25. Nesse texto, Paulo ensina sobre a diferença gritante que existe entre quem tem o Espírito Santo e quem não tem, quem é parça do Espírito e quem ignora o Espírito, entre o cristão praticante que dá liberdade ao Espírito e as outras pessoas, crentes nominais ou não. Eu os aconselho a obedecerem somente às instruções do Espírito Santo. Ele lhes dirá aonde ir e o que fazer, e assim vocês não estarão sempre satisfazendo os desejos da natureza pecaminosa. Porque nós, por natureza, gostamos de fazer as coisas ruins, que são justamente o oposto das coisas que o Espírito nos manda fazer. E as coisas boas que desejamos fazer quando o Espírito nos domina são justamente o oposto dos nossos desejos naturais. Estas duas forças dentro de nós que estão lutando constantemente uma contra a outra, a fim de ganharem o domínio sobre nós, e os nossos desejos nunca estão livres de suas pressões. Se vocês são guiados pelo Espírito Santo, não estão mais debaixo da lei. Ora, as obras da natureza humana produzirão os seguintes resultados: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio e discórdia, ciúme e ira, esforço constante para conseguir o melhor para si próprio, queixas e críticas, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e toda essa espécie de coisas. Vou dizer-lhes novamente, como já o fiz antes, que todo aquele que levar esse tipo de vida não herdará o reino de Deus. Mas, quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós esta espécie de fruto: amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aqui não há conflito algum com as leis judaicas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram seus maus desejos e paixões. Se agora estamos vivendo pelo poder do Espírito Santo, sigamos na liderança do Espírito Santo em todos os aspectos da nossa vida. Então, não precisaremos mais andar em busca de honras e de popularidade, que levam à inveja e aos maus sentimentos. Temos muitas traduções de qualidade em português, e é importante que você tenha acesso a elas. A versão da Nova Bíblia Viva em português, que utilizei aqui em outros vídeos, é cuidadosa ao escolher vocabulário e empregar expressões. Eu gosto dela também. E escolhi essa versão mais acessível para que vocês compreendam melhor cada qualidade e cada defeito expresso nesse texto, para explicar as consequências da presença ou ausência do Espírito Santo na vida das pessoas. Entre os versículos 19 e 21, temos uma lista de exemplos das atitudes das pessoas que não têm o Espírito Santo. Ora, as obras da natureza humana produzirão os seguintes resultados: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio e discórdia, ciúme e ira, esforço constante para conseguir o melhor para si próprio, queixas e críticas, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e toda essa espécie de coisas. Vou dizer-lhes novamente, como já o fiz antes, que todo aquele que levar esse tipo de vida não herdará o reino de Deus. Isso, obviamente, não quer dizer que todos os não cristãos são a escória da humanidade. Estamos falando de vida eterna e salvação, falando de viver de acordo com os padrões de Deus que são elevados. E a maioria das pessoas sabe que ir para a igreja envolve abrir mão de muitas atitudes normais que não é da igreja. E é até vergonhoso que um não cristão saiba disso e o cidadão que frequenta o templo ignore isso. Humanamente dizendo, há bilhões de pessoas boas, bons cidadãos, exemplos de conduta civil e etc. e tal. Mas, biblicamente dizendo, e essa é a verdade, somos todos pecadores. E sem Deus, qualquer ovelhinha só está caminhando para virar churrasco no fogo do inferno. Pode-se até relativizar isso por uma ótica humanista, mas quando você olha para a Bíblia, você vê o seu pecado, a sua condenação e total carência da graça e misericórdia de Deus através de Jesus. O sabor do teu sorvete você escolhe, mas o padrão divino é o que está na Bíblia. Você tem andado no Espírito? Os seus pensamentos, sentimentos e ações demonstram o fruto do Espírito em sua vida? O fruto do Espírito é apresentado entre os versículos 22 e 24, e ainda que sejam 9 características, o correto é falar fruto mesmo, no singular, e não frutos no plural. Imagina uma laranja com gomos.
Assim é o fruto do Espírito Santo. Mas, quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós esta espécie de fruto: amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aqui não há conflito algum com as leis judaicas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram seus maus desejos e paixões. No Espírito Santo, você vai encontrar a força que você precisa para viver de acordo com a vontade de Deus e experimentar cada uma das qualidades, cada um dos gomos do fruto do Espírito. Fazendo assim, recebendo a Jesus e dando liberdade para agir do Espírito Santo, interagindo com Ele como interagimos com qualquer outra pessoa, você será uma verdadeira testemunha de Cristo. Você já é salvo em Jesus? O Espírito Santo já habita em sua vida? Se sim, você possui toda a força que precisa para vencer as tentações e viver de acordo com a vontade de Deus. Para fechar, uma advertência de Paulo em 4 traduções diferentes. Não abafem o Espírito Santo. Não atrapalhem a obra do Espírito. Não extingais o Espírito. Não apaguem o Espírito. Você tem deixado o Espírito Santo dinamizar dentro de você? Lembre-se sempre e nunca se esqueça. Você tem a força do Espírito Santo, deixe que ele faça diferença em sua vida. Pense nisso. E como nós cantamos, leia a sua Bíblia e faça as suas orações. Eu fico por aqui e até a próxima.